Boa noite, meus amigos. Vamos, num primeiro momento, unir-nos de coração e de pensamento. Vamos, através do pensamento, atrair para nós os nossos irmãos que estão no invisível, que nós não vemos, mas que lhes queremos muito, que eles nos querem, são também a equipa espiritual desta casa. E vamos junto com eles orar. Vamos junto com eles louvar a Deus, o Criador de todas as coisas, por esta obra maravilhosa que nos permite a nós, enquanto encarnados e aos que também estão na erradicidade, evoluir, aprender detalhes desta obra que manifesta uma inteligência para além daquela que nós detemos e que nos permite alcançar. É digna de louvor essa obra. Mas agradeçamos ao Senhor também a possibilidade de, aqui e agora, nesta encarnação, podermos desfrutar de momentos como este, em que vamos trocar opiniões sobre temas que atraem a nossa atenção como homens, como espíritas, nomeadamente o tema de hoje que vamos conversar sobre as reuniões mediúnicas, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Por fim, vamos também invocar a proteção do Criador para todos nós que aqui estamos, que possamos estar o mais disponíveis para receber informação e também para contribuir com a nossa informação, para que todos, sem exceção, possamos sair mais esclarecidos, melhores do que entramos na porta do centro hoje. Pedimos, pois, à equipa espiritual desta casa que nos intua a todos nesse caminho. Bem-aja. Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Em uma outra passagem, Jesus clama: Vinde, benditos do meu Pai, que fizeste a vontade. Fazer a vontade do Pai é fazer o que Jesus disse. O que nos disse Jesus para fazermos? Será que também eu poderei ser chamado de hipócrita? Porque sempre vi o início da minha mudança interior. Amanhã pode ser tarde, pois ninguém sabe quando chega o fim. Ora, este textozinho está neste livro Silêncios, editado pelo Espírito António Mota e psicografado por António Pinto da Silva. Obrigado por esta excelente leitura. É uma leitura que nos convoca a procedimentos interiores de boa conduta. Pois o tema de hoje que nós vamos aqui tratar é nem mais nem menos do que este que aqui estamos neste momento a ver, não exatamente este, agora vamos só mudar aqui um pouco de ecrã. Portanto, mas é este que aqui está. Vamos falar sobre reuniões mediúnicas. O que eu aqui vos vou trazer são orientações para as reuniões mediúnicas que podemos encontrar na obra de Kardec e também em obras complementares que depois foram sendo desenvolvidas. Nós sabemos que esta casa prima por ter uma reunião mediúnica que faz todo o esforço porque seja uma reunião mediúnica de qualidade. Assim que vos convido a todos e àqueles que participem eventualmente na reunião mediúnica desta casa que, pelo menos no final, também contribuam com os vossos conhecimentos. Porque é que eu escolhi nesta... Vamos aqui vir para o princípio, que convém-nos estar no princípio disto. Ora, vamos lá para o princípio. Exatamente, assim é mais correto. Portanto, porque é que eu escolhi este gráfico? Porque a reunião mediúnica é como se fosse um relógio, uma máquina
que deve estar o mais afinada possível. Ora, e como é que nós, estudantes da doutrina espírita, devemos afinar essa máquina? Devemos afinar a máquina exatamente através da doutrina, da codificação espírita. Qual é que é o livro essencial, o manual essencial para dirigir uma reunião mediúnica? É exatamente o Livro dos Médiuns. E por isso, nada melhor do que nós começarmos por recordar o que é que o Livro dos Médiuns nos diz. Desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade, afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médiuns e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade. Porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Mas a obra ficou tão expressiva que na Revista Espírita de janeiro de 1861, ele tem a ocasião de anunciar que entre os dias 5 e 10 do referido mês estaria sendo publicado o Livro dos Médiuns. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito. Aqui temos as indicações que a codificação espírita produzida por Allan Kardec nos deixou como seu legado. Portanto, nós vimos ali um primeiro manual, aquele manual das manifestações espíritas, uma orientação para as manifestações espíritas. É um primeiro manual que Kardec escreve antes de ter sido publicado o Livro dos Médiuns, em 1858. Ele publica aquele manual para dar uma ajuda a quem, na altura, em Paris, gostavam de fazer reuniões mediúnicas, não tinham cinema, gostavam de ver as mesas a girar e tal, com os seus perigos, com os seus riscos. E Kardec resolveu dar uma orientação. Esse manual, que é produzido em 58, vem mais tarde, em 61, a ser substituído pelo Livro dos Médiuns, que é o grande manual científico que identifica todas as leis que regem a mediunidade humana que Kardec identificou em seu tempo. O tempo foi correndo e, já no século passado, há um projeto conhecido por Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que desde 1990 são três pessoas que vão escrevendo, vão publicando uma série de manuais baseados em boas práticas de reuniões mediúnicas e que deram este nome. E tem vários livros, tem 9 no total. Este projeto até ao momento tem 9 livros. De qualquer das maneiras, eu trago-vos aqui aqueles que mais importam para reuniões mediúnicas, como seja, estudando o Livro dos Médiuns, reuniões mediúnicas, vamos nos basear muito neste manual, este outro sobre reuniões doutrinárias e mediúnicas, vivência mediúnica, a prática mediúnica e a consciência na mediunidade. São estes livros, nós podemos encontrá-los gratuitamente na internet, é uma questão de pesquisarem, e encontramos com facilidade isto. Vamos ver um bocadinho porque é que eles criaram isto. São dados gerais, aquilo que nós poderíamos trazer para uma reunião mediúnica. Portanto, quem criou isto, este é um dos senhores
que criou este projeto, são mais 2 ainda. Portanto, tudo o que eles fizeram foi trazer contributos baseados na codificação espírita e baseado também na experiência que foram acumulando de muitas reuniões mediúnicas, ajudar a dar indicações mais fáceis para aqueles centros espíritas, aquelas associações espíritas que queiram enverdar, que tenham recursos humanos e queiram enverdar pelas reuniões mediúnicas. Portanto, e é assim que nós vamos basear-nos em todo este conjunto de informação e vamos então abordar este tema. E vamos abordá-lo desta maneira. Vamos começar por olhar para os princípios. Os princípios de quais são os objetivos, quais são as condições, qual é o controle, como é que isto se controla, que indicações podemos para controlar. Depois disto iremos olhar para a execução, dividido fundamentalmente em 3 fases. Uma fase de preparação, uma fase de intercâmbio das comunicações e uma fase de encerramento e, por fim, vamos abordar as funções daquelas pessoas, daqueles entes que têm maior preponderância numa reunião mediúnica, nomeadamente o diretor, o doutrinador e o médico. Claro que o assistente, se houver, vamos abordá-lo, mas daqui para aqui é necessário. Sem haver estes, não teremos reunião mediúnica. Ou, no mínimo dos mínimos dos mínimos, temos de ter este e este. Mas este também desempenharia este papel. Mas o que se pretende é que haja pelo menos este e, eventualmente, assistentes também. Vamos então começar pelos princípios. Diz-nos o livro dos médiuns que há 3 tipos de reuniões mediúnicas. Há as frívolas, não nos interessa. Aquelas de adivinhar o futuro e tal, não tem interesse nenhum para quem estuda espiritismo. Não está nos objetivos mas, sim, existem atos mediúnicos com essas características. Depois as experimentais. No tempo de Kardec, as experimentais, ele concebia as experimentais como aquelas de fenómenos de efeitos físicos. Isto é, para convencer as pessoas que havia outro mundo, que os espíritos é que moviam os copos e as mesas. Portanto, são estas as que ele chamava experimentais. Hoje podemos chamar experimentais, por exemplo, a utilizar a transcomunicação instrumental para também validar que existe outra vida. E as mais importantes são estas, são as instrutivas. Portanto, aquelas que interessam realmente ao espiritismo de uma forma recorrente, de uma forma frequente na sua prática diária, são as instrutivas. Portanto, estas reuniões instrutivas servem 3 objetivos. Servem, como o nome diz, instruir-nos a nós e instruir aos espíritos que comparecem a estas reuniões. Também comprovar para os assistentes de reuniões mediúnicas, comprovar que não só que a vida existe, comprovar factos, comprovar pequenas dúvidas que se tenham se nós entrarmos na investigação e quisermos satisfazer uma dúvida de ordem ética ou moral, como Kardec fez para escrever o livro dos Espíritos, toda a codificação. E, por fim, e também não menos importante, socorrer. Mas nenhuma delas isoladamente. É certo que hoje em dia focaliza-se muito nesta, mas às tantas a gente também esquece que nós pensamos que estamos a socorrer e nós. É que os espíritos são os que passaram aqui na Terra, não ficam melhores por deixarem de ter corpo. Portanto, sejamos humildes, contribuamos para nos instruir e, claro, se pudermos socorrer também, socorrer. Portanto, isto era o que Kardec diz no livro dos médiuns. Portanto, relativamente às condições das reuniões mediúnicas, se há um fator fundamental é este: a homogeneidade. Isto é, as pessoas que participam na reunião mediúnica devem ser o mais homogéneas possível. Deve ser como que uma família. Devem se dar bem, não devem estar pessoas ali que estejam crispadas umas com as outras. Também Kardec aponta por ser um círculo pequeno, porque é mais fácil um grupo pequeno ser mais harmónico do que um grupo grande. Isto é a grande palavra. Mas, claro, há outras características que importam. A regularidade. Isto é, se vamos instituir uma reunião mediúnica, que o façamos sempre na mesma altura, porque, tal como nós nos comprometemos uns com os outros com horários,
Quando passarmos para o outro lado, deixarmos de ter corpo, vamos ter tarefas e também vamos ter uma agenda. E, portanto, não andamos aqui ao sabor, tal como hoje não andamos ao sabor de nenhum dos nossos amigos, combinamos uma agenda, uma hora, bastante, também do outro lado não vamos, nem nós vamos mandar neles. Portanto, uma hora certa e desenvolvermos confiança de parte a parte sobre isso. Por outro lado, nunca nos esquecermos que a responsabilidade das comunicações é sempre de lá para cá. Isto é, nós podemos perfeitamente invocar um espírito qualquer, não há nada de mal nisso. Pode ser que ele não possa, que ele não esteja disponível ou que nós não tenhamos um médium adequado para que a comunicação se produza. Portanto, tenhamos todos o peitinho bem acendo, não é porque temos uma reunião mediúnica ou termos médiuns que vamos ter comunicações. Não. Termos a ideia que é do lado de lá para cá que, se for possível, podem satisfazer os nossos desejos de comunicação. Isso acontece em todas as formas de comunicação, como seja também a transcomunicação instrumental. Nós também pouco fazemos, pomos o aparelho eletrónico, seja um telemóvel, um gravador de áudio digital ou não é igual, eles é que fazem todo o trabalho, nós só o pomos ali. Portanto, tenhamos essa noção. Quanto a estas questões da homogeneidade, tanto oferece-nos dizer que devemos procurar a privacidade, deve ser um grupo pequeno e que se respeita a privacidade de toda a gente, e porque é que tu... Sim, não, mas eu não estou listening to you. Ok. A familiaridade entre os membros que atendem a essa reunião e o nível dos participantes, necessariamente isto é lógico, quer dizer, deve ser um grupo restrito. Contudo, historicamente, nós temos desde o mínimo de 2, que é necessário um médium, senão não há comunicação, e é necessário um doutrinador, só um médium, e depois quem é que doutrina, quem é que fala com o espírito, ok? Portanto, no mínimo são 2. Mas Allan Kardec, por acaso, na sua casa em Rue de Martyrs 8, em França, quando ele começa a estudar o espiritismo e a arranjar informação para escrever o livro dos espíritos, ele chega a ter 30 pessoas numa salinha de sua casa. Portanto, mas o ambiente deve ser local, deve ser exclusivo, devemos ter esse cuidado. Podeis encontrar dados históricos sobre isto, quer destas 30 pessoas numa reunião mediúnica promovida por Kardec, não deverá ter sido muito fácil, e a necessidade de pelo menos haver 2, podem encontrar neste livro de Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, que vos aconselho a ler, é muito interessante, e particularmente para aqueles que depois forem doutrinadores. Interessa muito este livro. Entremos agora na parte que nos interessa da execução. Na parte da execução, desculpem ainda, antes de entrar na execução, vamos ainda ao controle, também é importante. Na parte do controle, portanto, nós temos que controlar não só a admissão à reunião mediúnica, como a exclusão à reunião mediúnica, para além de o direito de opinião e as avaliações. Convém a gente avaliar o que é que se passa na reunião mediúnica para podermos melhorar e tirarmos dali algum resultado que seja útil. Quanto às questões da admissão e da exclusão, relativamente à admissão, é comum nos centros espíritas verter-se isso, as regras de admissão à reunião mediúnica, num regulamento interno. Mas, grosso modo, o que é que deve presidir? Deve presidir a convicção da pessoa, que está convicta que há, de facto, uma comunicação que se faz nessas reuniões, a integração com o grupo, o conhecimento. É muito importante que quem vá para uma reunião mediúnica saiba um bocadinho, tenha lido o livro dos médiuns, saiba o que é que está ali a passar, que não vá dali de olhos tapados, digamos assim, que saiba o que é que ali se vai passar. Que tenha um valor moral comprovado, não é que seja um santo, não há aqui santos, é que seja uma pessoa comprometida com o seu melhoramento moral, comprometida com a sua valorização pessoal. E que, em termos de saúde e tranquilidade, possa ser uma pessoa que nos ofereça minimamente alguma confiança, que não vá para lá com problemas de saúde para dentro da reunião mediúnica, que iria prejudicar
muito isso. Portanto, seja uma pessoa tranquila, não é só uma questão de saúde física, mas mais uma questão de saúde psicológica, não é uma pessoa irascível, é uma pessoa relativamente calma. Tudo isto, como vos digo, pode estar vertido num regulamento interno, grande parte das associações assim o fazem. Já no que toca à exclusão, já é mais difícil escrever-se isso em regulamento interno. É mais uma questão de sensibilidade do diretor da reunião mediúnica. E claro, mas tem que ter um critério. Há momentos em que, de facto, há elementos que se tornam perturbadores, a integridade começa a ficar comprometida, pessoas que vão faltando, etc. E a gente tem que ter uma forma de convidar essas pessoas a não participarem, substituí-las eventualmente por outras. Uma forma que costuma ser utilizada para não ferir muitas suscetibilidades é quando há problemas deste género numa reunião mediúnica, utiliza-se aquilo que eu chamo assim, bomba atómica, que é o diretor do centro, em vez de estar a apontar o dedo, olha, tu por este motivo e tal, agora não vens, para a reunião mediúnica toda. Diz assim, olha, agora vamos para a reunião mediúnica durante, ou a tempo indeterminado, ou durante X meses. Vamos fazer estudos e quando eu entender que é o tempo mais adequado, então torna a convidar pessoas. Isto para não criar crispações, porque é sempre chato, mesmo que haja razões muito fortes, é sempre chato estar a dizer, olha, tu agora a gente não te quer porque tu andas a faltar, porque tu não sei quantos, tu vens aqui destabilizar. Isto cria sempre crispações, porque depois há um que é amigo do outro e tal. Eu recomendo a bomba atómica. Parou, vamos interromper, vamos todos entrar em estudo e depois voltamos outra vez. É uma solução possível. Daí eu não ter ali referenciado para vir um regulamento interno, porque isto é muito difícil estar a escrever estas coisas em regulamento interno. Para a admissão é fácil, para a exclusão não é tão fácil assim. Muito bem, então avancemos agora para aquilo que eu vos dizia, que é para a parte da execução, e vamos então entrar na preparação. Na preparação vamos olhar para a preparação no próprio dia, à chegada ao centro, na sala e após. O que é que se nos oferece dizer sobre a preparação durante o dia? Bom, nós estamos a falar fundamentalmente, e hoje em dia socorremos muito de mediunidade de efeitos inteligentes. Mediunidade que socorre do pensamento, psicografia, psicofonia, etc. Portanto, nós temos que zelar muito bem pelo nosso pensamento. Naquele dia, pelo menos, vigiarmos bem o nosso pensamento. Afastarmos aqueles pensamentos mais obscuros, mais estranhos, as vinganças, as coisas, pormos aquilo de lado porque nos desequilibra. Por outro lado, recorrermos à prece, à conversa com Deus. É uma forma de nós vibrarmos bem e atrairmos bons espíritos, atrairmos boas energias, porque é que disso nós precisamos. Temos uma alimentação regrada. Aqui as regras da alimentação para reuniões mediúnicas, quando estamos a falar fundamentalmente de mediunidade, de efeitos inteligentes, que é o que mais se pratica, reparai, se são efeitos inteligentes, são psicofonias e são psicografias, então o nosso cérebro tem que estar, o sangue a funcionar muito bem, a passar por cá muito bem. Se o sangue estiver aqui, vai ser difícil. Então, respeitemos no mínimo, não é que haja interdição nenhuma de comer o que comemos todos os dias, sem problema nenhum, mas é comer nas horas certas, isto é, comer no mínimo umas 3 horas antes da reunião mediúnica. Para quê? Para a digestão estar feita e o sangue poder fluir ao cérebro, porque se vamos utilizar funções inteligentes, mediunidade de efeitos inteligentes, pois nós precisamos do nosso cérebro bem irrigadinho de sangue, certo? É esta a razão. E também para, se houver alguma manifestação de unidades de efeitos físicos, também convém que o sangue esteja disponível noutras áreas do corpo que não seja exatamente o estômago, porque o estômago em si não mexe nada, ok? Portanto, tenhamos esse cuidado. Repousar bem, pelo menos na noite anterior, estar descansado, tentar fazer uma boa noite de sono e estar consciente que pode não acontecer no princípio, mas quem é médium sabe perfeitamente que depois, ou quem participa na reunião mediúnica, pode não ser médium, mas participa na reunião mediúnica, começa-se a perceber que com o andar do tempo, naquele dia, porque é sempre feito aquele dia, etc., as pessoas sentem
logo sentem umas reuniões, parece que vem alguém connosco para o centro. Alguém vem a acompanhar-nos. Umas presenças, é natural. Portanto, e os médiuns sentem-nas mais facilmente, os outros não tanto, mas estejam atentos porque isso pode acontecer. Estar atento a isso. Quando chegamos ao centro, devemos entrar tranquilamente para a sala. Se possível, abster-nos de grandes conversas, mas se tivermos alguma conversa, que não seja o Benfica contra o Porto, nem contra o Sporting, porque isto vai criar crispações. Portanto, tem que ser conversas limpas, sãs, não tocarem assuntos que possam ser controversos uns com os outros, porque sem querer a gente exalta-se, tudo na calma. Ou não falamos nada, ou se falarmos tem que ser coisas muito, 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 muito tranquilas. Nada do Benfica e Porto e Sporting, nada disso, isso tirar fora. Quando entramos na sala, a regra é silêncio. E enquanto esperamos para que a reunião comece ou não, o diretor há de dizer isto, podemos sempre fazer uma leitura preparatória. Mas se o fizermos, tenhamos o cuidado de não fazer como fazemos, por exemplo, com o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, normalmente, o que é que se faz? Faz-se uma leiturinha e depois comenta-se, não é? Os presentes comentam. Aqui não há comentários. Porquê que não há comentários? De novo, para preservar o ambiente. Porque se há comentários, há manifestação de opiniões. Se há manifestações de opiniões, pode ser outra vez Benfica Sporting, mesmo que estejamos a falar de Evangelho. Ok? Devemos evitar. Portanto, se houver uma leiturinha para fazer, é uma leiturinha edificante, sem comentários. Mas isso é a responsabilidade do diretor da reunião mediúnica fazer. Mas pronto, como qualquer um de nós pode algum dia estar nessa função, que saibamos. Ou não está nessa função. Se lhe acontecer isso, porque saiba porque é que é. Não é porque o diretor quer, é porque tem uma razão própria. É não criar crispações. Não criar crispações. Portanto, depois decorre a reunião, já vamos tratar do intercâmbio em si. Mas vamos passar agora só para o final, que é, após a reunião, devemos todos ter a noção que a reunião não se esgota ali, muito menos no plano espiritual. No mundo espiritual, normalmente, nós só lançamos os problemas. Na reunião, ouvimos opiniões dos desencarnados, pomos as nossas e tal, mas depois o trabalho maior é feito fundamentalmente no mundo espiritual, e vai continuar nas horas seguintes, nos dias seguintes. Portanto, tínhamos outra vez o cuidado ao regressar para casa, mantemos outra vez tranquilos, sem dizer, já está, e agora vou já falar do Porto e do Sporting e tal, não sei como é. Calma, tranquilamente, de novo, para casa. Portanto, e outra reunião se sucederá noutra altura. Muito bem, estas são as preocupações da preparação. Vamos agora então passar ao intercâmbio em si. Portanto, nós já entramos na sala, tivemos o cuidado de não ter nenhuma daquelas conversas que nos põem uns contra os outros, eventualmente escutamos uma leitura sem comentários. Pronto, e então vamos dar início à reunião mediúnica. E vamos mais ou menos olhar para aqui para 3 fases, costumam ser mais ou menos por esta sequência. Aquilo que eu estou a dizer, estou-me a basear apenas no Livro dos Médiuns, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Poderá haver outras formas, não é taxativo, mas mais ou menos é esta a linha que normalmente se segue. Começa sempre por uma exortação aos presentes, quer de um plano e do outro, que normalmente se traduz numa prece. Depois, então, temos o período de intercâmbio, de comunicações, e temos uma fase final que se concretiza por vibrações e passe normalmente coletivo, já iremos ver. Na exortação, a exortação é normalmente uma tarefa do diretor da reunião mediúnica. Portanto, a exortação é exortar os presentes à melhor colaboração possível, quer os que estão ali encarnados, que vão ali participar, quer os desencarnados, portanto, e fazendo uma prece, tal como nós fizemos, uma prece aqui de início, exatamente, exortando os que aqui estão e os que estão fora, para nos unirmos e tirarmos o maior proveito desta reunião em que nós nos encontramos. Depois disso, então, nós começamos o período de comunicações. Aqui deve haver algum cuidado na gestão disso. Claro que, de novo, é uma responsabilidade do diretor da reunião mediúnica, e o cuidado maior, para já é esse, nós podemos ter vários médiuns, mas por cada médium nós devemos ter um doutrinador, não é? Portanto, que é para falar com a entidade que lá houver.
Mas se entrarmos na psicofonia, falar, isto causa ruído, não é? Se eu tiver dois médiuns, tenho 2 doutrinadores. Se eu tiver 3 médiuns, tenho 3 doutrinadores, são 6 pessoas. Se eu puser todos a falar ao mesmo tempo, vai ser uma grande confusão. A regra, mais ou menos, sem ter que ser taxativo, depende também do espaço disponível, é não se permitir mais do que 2. 2 são 4 pessoas a falar. E é melhor pôr 2 aqui e 2 além, porque senão, às tantas, aquilo são 4 pessoas ali a falar, estão-se a misturar a conversa, não... Portanto, máximo 2 comunicações simultâneas. Se é uma reunião pequena, com poucos médiuns, uma de cada vez. Os médios que ali estão devem ter a sua mediunidade educada, portanto, aguentam tranquilamente até que seja momento deles poderem dar passividade. Exatamente por isto, pelo ruído, para não perturbar a nossa concentração. Qual é que é a sequência que mais ou menos se segue? Normalmente começa-se por sofredores e obsessores, depois trabalhadores falecidos e familiares dos trabalhadores, e por fim damos abertura aos mentores espirituais da casa. Porquê esta sequência? Não é porque está escrito em lado nenhum, é porque o raciocínio assim manda. Porquê é que devemos começar por aqui? Olha, porque estes são os mais exigentes. E eu, quando vou fazer algo, quando estou fresquinho de manhã, é quando eu vou fazer os trabalhos mais difíceis. Ponto final. Não há aqui nada de nenhuma coisa extraordinária. É exatamente só por esta razão. Portanto, comecemos por aqui. Depois, então, demos abertura a comunicações de trabalhadores, familiares de trabalhadores, etc. E, por fim, aos mentores. Portanto, isto segue uma regra de esforço. O mais exigente de esforço para o menos exigente de esforço. Daquela parte que pode causar mesmo esforço psicológico, a gente ouve ali mensagens às vezes duras e difíceis, para aquelas que nos confortam. Do desconforto para o conforto, do mais difícil para o mais fácil. Portanto, é esta a lógica porque se segue esta sequência. No final, para a parte final, devemos dar um passo coletivo. Não há ali espaço nem tempo para estar ali a fazer um passo individual, mas não é um passo coletivo. Um passo coletivo às pessoas que ali estão. E naquelas casas em que se tiver a caixinha das preces, das vibrações, os pedidos que se fazem pela intercessão por alguém que não pode vir ao centro, que está no hospital, está na cadeia, etc. Há casas que são os papelinhos que estão numa caixinha, há outros que é num livro, escrevem num livro, etc. É o momento de nós termos lá esses papeizinhos, esse livro com esses pedidos e vibrarmos por essa gente. Portanto, e de novo, vibrar, o que é? É orar, é elevar o pensamento, até fazer uma prece por todas estas intenções. Ora bem, está encerrado agora, então vamos olhar para as funções da parte do encerramento. Portanto, está encerrado até chegar às vibrações e agora entramos numa fase muito concreta que é mesmo o encerramento da reunião, que tem coisas importantes também. Vamos dividi-las numa fase, no momento mesmo, após, depois ali as vibrações e tal, não sei o que mais, o passo coletivo, e num outro momento ainda posterior. Parece sem importância, mas tem muita importância. No momento em que se encerra, que se vai para encerrar, ele deve ser um momento bem marcado. Se nós estávamos com uma luz reduzida, não é porque seja nenhum hábito, nem... Não, também tem uma razão nós estarmos numa reunião mediúnica com uma luz reduzida. Uma razão simples de compreender é porque muitas vezes na penumbra nós temos mais capacidade de nos concentrarmos, mas há uma razão física também. Se por acaso houver manifestações de efeitos físicos que envolvam ectoplasma, o ectoplasma é muito sensível à luz. Por isso se utiliza ou uma luz diminuída ou até uma luz vermelha, porque é menos sensível. São estas as razões. Não é porque alguém diz que é assim, não, são estas as razões.
Ok? Portanto, se utilizarmos a luz plena, não influencia, luz ou não influencia normalmente as manifestações inteligentes. Pode ajudar, se a gente tiver com menos luz, está mais concentrado, médiuns e doutrinadores estão mais concentrados e tal, mas não há um impacto direto. Já para a mediunidade de efeitos físicos há, porque é um efeito físico, é da física. Portanto, se estivermos em luz reduzida, luz plena, ok? É o primeiro sinal que também estamos a chegar ao final. Vamos ler, se houver psicografias, se tiver havido psicografias, é a altura de lermos as psicografias. Distribuirmos água magnetizada pelas pessoas que ali estão recompondo as suas energias físicas, nomeadamente os médiuns. Médiuns e doutrinadores, que o trabalho às vezes pode ser bastante exigente, mas os médiuns de certeza absoluta. E fazer uma declaração de encerramento, para que não haja dúvidas que se terminou, quer para os que estão encarnados, quer para os que estão lá, é mesmo, o diretor tem que declarar que está encerrado. Esta está encerrada, ok? Encerrou. Ninguém tenha dúvidas que terminou agora ou terminou logo. Não, encerrou agora, quando o diretor disse. Portanto, e vamos sair em silêncio de novo. Se entramos em silêncio, sem grandes conversas, também saímos da mesma maneira, sempre mantendo a nossa estabilidade psíquica e emocional. Noutro momento, depois de sairmos da reunião, então nós podemos estabelecer uma conversa que seja edificante sobre aquilo que se passou. Comentários do diretor, isto deve ser normalmente também o diretor a dirigir, quando é que isto ocorre, quando é que vamos falar sobre o que se passou na reunião mediúnica, clarificação de dúvidas que possa ter havido, depoimentos espontâneos das pessoas que queiram falar. Isto pode ter duas maneiras de fazer. Pode ser no imediato, mas se for no imediato, é uma boa técnica não ser na mesma sala onde estávamos em reunião mediúnica. Saímos e vamos para outro departamento, se houver, se o centro tivesse a possibilidade, vamos para outra salita e conversamos lá sobre este assunto. Isto é uma modalidade. Outra modalidade é guardar tudo isto para o dia da manhã. O pessoal pensa no que é que se passou e tal. Portanto, e junta isso depois com uma avaliação de tudo aquilo que se passou. Portanto, vamos agora olhar para as funções das pessoas essenciais à reunião mediúnica. Tem que haver um diretor. Pode, eventualmente, coincidir o diretor com um doutrinador. Não deve nunca coincidir com um médium. Já vamos também ver porquê. Mesmo que tenha capacidades mediúnicas, o diretor deve abster-se de dar passividade, porque senão então descontrola-se. Depois, se ele dá passividade a uma entidade, quem é que controla depois a reunião mediúnica? Ok? Portanto, quais são as funções dele? É dirigir, orientar e avaliar. São estas as funções do diretor da reunião mediúnica. Vamos olhar para as questões do dirigir. Como eu vos disse, não deve ser médium, ou se for médium não deve dar passividade. Acho que se percebe. Então, se eu estiver a liderar a reunião e se eu for médium e permitir uma passividade a um espírito, quem é que depois controla a reunião? Algum de vocês dizem, mas ele é que é o diretor e tal, e agora tal. Calma, sensibilidade, tanto o diretor está lá para dirigir, mais nada, ok? É o homem que segura aquilo. Para além disso, é quem faz a prece, a exortação, como nós vimos, é quem controla dificuldades. Tem que estar alguém sempre disponível pode surgir uma dificuldade num determinado médium, numa doutrinação, etc. Portanto, ele tem que controlar isso. Ele tem que ser o homem que comanda o uso da palavra. É ele quem diz, agora dás tu passividade, é este aparelho, doutrinador e médium, os outros quietinhos, calados. Portanto, tem que haver alguma disciplina. Portanto, compete-lhe fazer isso também. Por outro lado, é ele quem faz apelos à cooperação mental, ou na exortação, ou individualmente, quando há uma determinada comunicação, pode ele solicitar, até aos assistentes também, e pedidos a mentores espirituais também é ele, que aquilo normalmente os mentores espirituais é na terceira fase, né? Portanto, a gente começa com os sofredores, os obsediados, os obsessores e tal, depois é familiares, trabalhadores e no final mentores espirituais. É ele quem é o responsável por solicitar também a intervenção dos mentores espirituais, se eles quiserem participar. Ninguém os pode mandar, não é? Ele pode chamá-los, pode exortá-los, mas se eles não quiserem, não vai nada, não acontece nada e está tudo bem, não está nada mal, está tudo certo, está tudo certo.
também tem que orientar. Bem, orientar é fácil de entender. É a pessoa que dá o seu conselho, que diz como devemos fazer, o que fazer, quando fazer, como fazer. Portanto, é a responsabilidade dele. E, por último, avaliar. Portanto, é ele quem determina que estudos e que avaliações se faz. No mínimo, faz sempre uma avaliação após cada reunião mediúnica, seja no mesmo dia, depois saímos da sala noutro lugar à parte, ou seja, mais no outro dia a seguir. A gente deve fazer um registro daquilo que se passou na reunião mediúnica e deve depois ser avaliado aquilo que lá se passou e extrair dali o que é importante e o que fazer com aquela informação. Portanto, e isso compete, de facto, ao diretor decidir sobre essas coisas. Vamos olhar para o doutrinador, uma peça fundamental, uma peça importante. O que é que se espera do doutrinador? Que seja um indivíduo racional, que consiga orientar, que tenha um conhecimento da doutrina espírita para poder fazer isto, mas que seja uma pessoa que também saiba confortar. Não é ser um piegas, não é aparecer-lhe um espírito e ele estar ali com uma de paternalismo e tal. Não. O que se tiver que dizer, diz-se. É preciso estar bem fundado, que ser conhecedor da doutrina espírita. Não tem que ser médium nenhum, até nem deve ser. Mas que seja conhecedor e que saiba contrabalançar, saiba distinguir quando é preciso dar uma palavra de alento, quando é preciso dar uma orientação. Ok? Portanto, e ser uma ação que auxilia. Qualquer uma das ações que ele tome deve ser com vista a auxiliar. E isso exige um grande controle. Não é assim tão fácil quanto dizer. Porque, tal como nós às vezes nos excitamos numa conversa uns com os outros, ali também acontece o mesmo. Portanto, e o doutrinador tem mesmo que ser um indivíduo calmo, ser um indivíduo que não se pode, porque pode-lhe aparecer entidades, podem até ser inimigos do próprio doutrinador, podem vir ali picá-lo, ok? Portanto, está bem, a gente tem o diretor sempre como uma reserva para intervir, mas na primeira linha está o doutrinador, portanto, não se excitar, não tomar nada de pessoal, com muita calma e tranquilidade. O nosso objetivo é este que aqui está, é orientar, confortar e auxiliar. Eu conto-vos histórias que todos devem ter já ouvido, mas há muitos anos existiam algumas reuniões mediúnicas de pessoas menos esclarecidas. E eu cheguei a observar uma muito interessante, que era: revela-se um espírito num médium e o doutrinador, que por sinal era também diretor da reunião mediúnica, era uma entidade forte, uma entidade, mandava assim uns palavrões, umas coisas, e o diretor foi na onda. Portanto, o doutrinador também respondia da mesma maneira e quase que batia no médium. Portanto, nada disso, ok? Nada disso, pobre do médium. O médium ficou um bocadinho maltratado. Mas, enfim, pronto. Como é a gente esclarecer-se e saber quem lá entra numa reunião, saber o que é que pode esperar e como se deve comportar em qualquer uma das circunstâncias, ok? Portanto, mas isso às vezes acontece. Parece anedótico, mas infelizmente já aconteceu. Quem enverdar por esta linha, eu aconselho vivamente que leia este livro. Pode ler outros, mas este vale a pena. É um livro dedicado a quem se presta para doutrinar entidades espirituais. Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Vocês podem encontrá-lo na internet, descarga gratuita, e vale a pena. Mesmo que não sejam doutrinadores, entender como se deve abordar estas questões. Portanto, depois temos o médium. Sem médium não há realmente reunião mediúnica. Sem médium não há reunião mediúnica. Ora bem, o que é que se espera do médium? Bom, espera-se que seja uma pessoa que tenha capacidade de aliviar o sofrimento daqueles que se aproximam. O médium tem normalmente uma percepção que ele pode não saber explicar, mas o médium sente a natureza do espírito que se aproxima. Tem uma percepção do tipo de entidade que se está a querer manifestar. Uns dizem que sentem um peso, outros dizem que sentem um desconforto, outros dizem que se sentem alegres. Portanto, tem muito a ver com
os fluidos perispirituais das entidades que se aproximam dele. E ele tem que ter, nomeadamente, quando são aqueles que se queixa que aquilo é um peso e até dá dor de cabeça e não sei o que mais, ele tem que saber o que é que está a fazer. Ele está ali para servir. Aquilo é momentâneo, aquilo vai passar. Por ordem mediúnica passou. Mas, momentaneamente, pode haver desconforto. Ele tem que saber aliviar esse sofrimento. Controlar o dele, porque sabe que é temporário, e ajudar, entender e tentar permitir que saia o mais fluido possível a comunicação através de si. E, claro, facilitando a tarefa do orientador, do doutrinador, porque, de facto, o médium é uma ferramenta. Portanto, deve proporcionar as melhores condições para que a comunicação se faça por ele e para que o doutrinador, em bom tempo, perceba o que é que está a ser dito. Haja uma comunicação fluida e tentar não criar ele situações de constrangimento, porque o médium, dependendo de se é mais mecânico ou menos mecânico, pode também funcionar mais de filtro ou menos de filtro em relação à comunicação que está a sair. Portanto, deve facilitar a vida ao doutrinador e deve facilitar a vida à entidade que se manifesta através dele. Por último, se houver assistentes, que são muito importantes, o que é que se espera dos assistentes? Espera-se que acompanhem, vibrem com simpatia, que possam auxiliar o doutrinador com vibrações. É muito importante que quem participe nestas reuniões deixe os problemas da vida pessoal todos lá fora. Portanto, a cabecinha vai vazia para ali para dentro, concentrados só naquilo que vamos ali fazer. Mais nada. O resto, deixar tudo lá fora. E os assistentes, porque ao não terem tarefas que estão mais ou menos pré-programadas de intervenção, às tantas sentam-se lá tal, e já estão a pensar, okay, amanhã o que é que eu vou fazer e tal, e o Sporting, e o Benfica e tal, e aquilo perturba. Acreditem que perturba. Portanto, por favor, quem participar como assistente, é importante, os assistentes é uma força multiplicadora, se for bem emprego. Portanto, auxiliarmos nesse sentido, manter a receptividade mediúnica, fundamentalmente é isto, disciplinar o nosso pensamento e evitar todas aquelas entradas de pensamentos que não têm nada a ver com a reunião mediúnica. Claro, podem ocorrer, mas entre-se, tunga, centrado naquilo. Sustentar a corrente vibratória, da mesma maneira, praticamente é controlando o pensamento, irradiar energias. Portanto, os pensamentos que eu tiver que sejam bons pensamentos, quando a gente vibra, quando a gente ora, etc. Orar com fervor. Quando a gente orar não é está a dizer Ave Maria, não, é sentir o que é que se está a dizer, sentir, ser oração de coração e não de cantilena, ok? Portanto, orar com fervor. Portanto, e é isto que se espera dos nossos assistentes. E pronto, meus amigos, eu, como vos disse, para vos trazer esta palestra, eu consultei fundamentalmente o Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que tem estas 9 obras. Nós concentramos-nos mais naquelas que têm a ver com as reuniões mediúnicas, mas claro, também falamos muito aqui do Livro dos Médiuns e de uma forma geral demos um lamiré por todas as outras obras. Aqueles livrinhos que a gente falou, é neste que a gente encontra o relato que Kardec chegou a fazer uma reunião mediúnica com 30 pessoas. Este é o Diálogo das Sombras que a gente viu, é muito importante para um doutrinador, e onde se diz que no mínimo tem que ser 2, não é? Doutrinador e médium. O passe também é importante. Este é o Jacob Mell, se bem que aqui também temos aqui a terapia dos passes. Importante, fazem-se passes coletivos, pelo menos passes coletivos. Eu também abordo de alguma maneira isto neste meu livrinho, que está aí à vossa disposição. Aquele filmezinho que a gente viu está metido aqui assim. E pronto, eu como habitualmente estou a gravar esta palestra, amanhã ou depois já a ponho aqui neste canal, Espiritismo JG, e também me poderão apanhar no Facebook ou através aqui deste e-mail. E pronto, estaria agora à vossa disposição para clarificar alguma coisa que tenha ficado menos
esclarecida, ouvir também as vossas opiniões, até porque sei que nesta casa temos uma reunião mediúnica e sei que se faz todo esforço para que seja uma reunião de qualidade. Portanto, estarei disponível para responder e para ouvir. Obrigados pela vossa atenção. E a pedir-vos de novo que, tal como nas reuniões mediúnicas, começamos com um momento de prece, também terminamos com um momento de prece. E esta reunião que aqui tivemos, podemos não chamá-la mediúnica, mas não fomos só nós que assistimos. Portanto, houve aqui comunicação uns com os outros. E também devemos beneficiar e tentar terminá-la desta forma, com uma prece. Assim, louvemos o Senhor pela sua obra, que hoje acabamos de ver mais alguns detalhezinhos, esta capacidade de ocuparmos diferentes dimensões neste mundo que Ele criou, ora estando encarnados, visíveis entre nós, ora estando desencarnados, mas que afinal continuamos a estar vivos, porque nos manifestamos numa reunião mediúnica, porque continuamos a falar, continuamos a ter ligações com as pessoas que deixamos noutra dimensão mais física. Portanto, louvado seja o Senhor por nos criar este ambiente, este universo com todas estas características que ajudam-nos a dar sentido à vida, ajudam-nos a encontrar o sentido da vida, a entender que a vida é um contínuo, não termina com a morte, não começa com o nascimento, mas é um contínuo. Agradecemos ao Senhor por, nesta descoberta que vamos fazendo desta sua obra maravilhosa, termos a possibilidade de termos esta muleta, que é a doutrina espírita, que já consegue coligir muitos conhecimentos, e nós vimos agora aqui uma série de conhecimentos que têm a ver com as leis da mediunidade, como se deve praticar, que cuidados há que ter, e é uma alegria nós podermos pelo menos dispor e ir ao encontro de uma série de orientações que outros já foram testando, Kardec e todas estas pessoas que investigam nestas áreas, e que nos facilitam muito a vida quando nós nos deparamos com um ato mediúnico ou tomamos a iniciativa de participar numa reunião mediúnica. Portanto, sejamos gratos ao Senhor por nos dar a possibilidade de, muitas vezes sem sabermos bem porquê, termos encontrado com esta doutrina e estarmos aqui presentes a estudar todos estes seus detalhes. Por fim, peçamos ao Senhor que em todos os detalhes da nossa vida, não só quando sentimos ou pressentimos de alguma forma algum intercâmbio espiritual, mas em todos os momentos da nossa vida, nós possamos funcionar como bons esteios em relação à vida, ser um bom assistente para a vida, vibrar bem, entender bem a mensagem da vida, mesmo quando nós estamos muito desesperados, perceber que tudo passa, tudo é efêmero, tudo o que nos acontece tem uma razão justa para acontecer e, fundamentalmente, tem uma razão objetiva, uma razão boa para nós. Nesses momentos de maior aflição, em que apetece desistir, em que apetece desesperar, enviai-nos, Senhor, os nossos bons dias, os bons dias desta casa, e que nos façam lembrar o que é afinal a vida, esta coisa maravilhosa que vamos descobrindo com montes de dimensões, montes de detalhes, e que não é só aquilo que a nossa vista alcança ou os nossos sentidos alcançam, que existe muito mais para além disto e que está ao dispor de todos nós. Hoje estamos aqui encarnados, amanhã estaremos desencarnados e vice-versa. Bem-aja, meus amigos. Uma boa semana a todos.